Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanhou durante todo o ano de 2020 e também nos anos anteriores e que com certeza nos acompanhará durante o ano de 2021. Eu continuo sendo Hélio Baragatti, este continua sendo o Sala de Poesia, desta vez em sua edição de número 30, que tem como personagem principal, que tem como astro este mocinho aqui, que é o meu filho mais novo, o meu livro mais recente de poemas, chamado Educação pelos Astros. Você, espectador, você, espectadora mais atento ou mais atenta, vai me perguntar o seguinte: mas Hélio, você já falou do Educação pelos Astros na edição de número 28, que foi a live. Sim, realmente, eu falei sobre o livro na live. Mas houve algumas informações, houve alguns assuntos, alguns temas relacionados ao livro que eu não abordei. E é sobre esses temas que eu falarei hoje no nosso Sala de Poesia. Mas antes de tudo é importante a gente fazer um esclarecimento. Existe uma mística em torno do poeta, na qual se costuma crer que o poeta é alguém que está sempre com a cabeça nas nuvens, alguém que está sempre desatento. Assim como se pensa que o cego vive na escuridão, pensa-se que o poeta vive na desatenção. Isso não é verdade. O poeta, ele precisa ser extremamente atento. Atento a tudo, a todos e o tempo todo, para que ele possa ver coisas que normalmente não se veem e deixar-se inspirar por essas coisas. Um exemplo claro disso eu assisti um outro dia em um vídeo no canal do Nando, o Nando que é o baixista do Roupa Nova, no episódio número 3 de uma série que ele faz chamada Histórias e Canções. Nesse episódio ele fala sobre uma música chamada Alma de Besouro, cuja letra ele escreveu quando estava debaixo do pé de maracujá que ele tem na casa dele e viu que um besouro caiu aos pés dele de patas para cima. E ele endireitou a posição do besouro com uma vareta e percebeu que um corpo pesado daqueles, em tese, não poderia voar, porque as asas são bastante diáfanas. E em cima disso, em cima desta observação, que para outras pessoas poderia ser simplesmente um besouro que caiu no chão, ele escreveu uma letra de música, uma bela letra de música. Mas, deixando o Nando para o canal dele, eu venho agora falar sobre Educação pelos Astros. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esse livro é que, durante a sua confecção, durante a sua produção, a internet foi uma ferramenta muito importante. Primeiro porque os poemas que deram início a esse livro, alguns dos poemas que deram início a esse livro, foram escritos e publicados em uma seção do meu blog. Eu tenho um blog chamado Elionauta, elionauta.blogspot.com, e nesse blog há várias seções. Tem uma seção chamada Lira Cotidiana, na qual eu escrevo poemas sobre certos acontecimentos que me chamam a atenção. Há uma seção chamada Arca Encontrada, na qual eu compartilho alguns poemas que eu li ao longo da vida e dos quais eu gosto, com as pessoas que acessam o blog. Há também uma seção chamada Ares Austrais, onde eu publico poemas de autores africanos. Há uma seção dedicada aos prefácios que eu já escrevi para livros de outros autores, e há uma seção chamada Observatório Poético, em que todos os poemas fazem menção aos astros. Então tem poema falando do Sol, que é o caso, por exemplo, do Elionauta. Tem poema falando sobre o céu, como é o caso de Luto Celeste. São dois poemas que estão neste livro. Outros poemas, os mais curtos,
caso, por exemplo, de arco-íris, pensamento, aconselhamento, cintilar, escuridões, lição estelar, apreciação noturna, o que mata o amor, de amores sadios e permita-se, entre outros, eu comecei a escrever a partir de tweets. Eu utilizei o Twitter como bloco de apontamentos. Então eu ia lá, fazia um apontamento no Twitter, uma anotação, uma frase, e aquela frase de repente ou se transformava num poema ou dava origem a um poema. Então todos esses poemas que eu citei foram originados de tweets. Então, a internet foi uma ferramenta que me auxiliou bastante nesse livro. Como eu disse lá na live, esse livro foi escrito em 2 anos, entre o início de 2018 e o começo de 2020. Quando todos os poemas de um livro são escritos numa mesma época, numa época circunscrita, muita coisa influencia esse livro. Entre elas, o que o poeta está ouvindo, ainda mais quando o poeta é alguém apaixonado por música, como eu. E o que é que eu estava ouvindo no tempo da escrita desse livro? Rock argentino. Estava ouvindo rock argentino. Tanto que existem dentro desse livro 2 poemas em homenagem a expoentes do rock argentino. Tem um poema dedicado ao Fito Páez, que é um tecladista, um pianista muito bom, né, que já gravou com Caetano Veloso, gravou com Herbert Viana, gravou com os Titãs. No acústico dos Titãs, por exemplo, tem uma versão em espanhol da música Go Back, é a faixa 2 do disco, inclusive, né, em que o Sérgio Brito, que é o tecladista dos Titãs, divide os vocais com o próprio Fito Páez. É um músico que surgiu na década de 80, um músico da região de Rosário, na Argentina. E há um outro poema dedicado a Luiz Alberto Spinetta. Esse músico, esse cantor, me foi apresentado por uma amiga colombiana chamada Jéssica Pérez. Eu a conheci na cidade de Goiás e nós conversávamos. Ela me disse que morou na Argentina, que gostava muito de músicas argentinas, e nós começamos a conversar sobre rock. E ela me apresentou, rock argentino, claro, e ela me apresentou o Luiz Alberto Spinetta, me apresentou uma música dele chamada Canción para los Días de la Vida. E a partir dessa canção eu escrevi o poema em homenagem a Luiz Alberto Spinetta. Ele é uma figura importantíssima, seminal do rock argentino, porque no começo do rock argentino, as 3 principais bandas eram Los Gatos, que era a banda do Lito Nebbia, Sui Generis, que era a banda do Charly Garcia, que também já gravou com os Paralamas, e o Almendra, que era a banda do Luiz Alberto Spinetta. Depois veio a fundar outras bandas, entre elas outra que fez bastante sucesso, que é o Pescado Rabioso. Mas o rock argentino influencia nas metáforas que eu usei em alguns poemas. Poemas como Máquinas, poemas como Música nos Olhos e poemas como Mas o Beijo Ainda Existe. Mas um Beijo Ainda Existe, a ideia do poema foi inspirada em um clipe do Fito Páez. É um clipe em que aparecem várias cenas de violência na cidade de Buenos Aires e no fim há um beijo de um casal. Quer dizer, mesmo com toda a violência, o beijo ainda existe, o beijo ainda está lá, o amor ainda está lá. Então, desta ideia surgiu o poema Mas o Beijo Ainda Existe. Então, nós falamos aqui sobre o rock argentino. Outra influência são as fotografias feitas por uma artista do Paraná, que é a Isabela Mariana. Eu escrevi 2 poemas que estão nesse livro, inspirados em fotos feitas por ela. Um poema se chama Inundação e o outro Voo. No poema Inundação, ele é inspirado em uma foto na qual ela aparece com certas regiões do seu corpo, a modelo, que provavelmente é a fotógrafa, certas regiões do seu corpo cobertas por nuvens.
A opção pelas nuvens me chamou a atenção. E aí eu criei o poema que começa com: vesti-me de céu e ascendi, ornei-me de nuvens e voei. A outra foto que inspirou o poema, foto feita por ela, é a de uma menina com uma borboleta saindo da boca. E eu imaginei essa borboleta como uma metáfora para a palavra. Porque se você lê, por exemplo, principalmente a tradução mais nova, a tradução do Donald Schuller, da Ilíada de Homero, toda vez em que uma personagem vai falar com a outra, está lá escrito: lhe disse as palavras aladas. Então, se a palavra é alada, e a palavra ela é leve, ela alcança distâncias grandes, então eu pensei na borboleta como uma representação da palavra. E surgiu o poema Voo. Eu não lembro aqui de nenhum verso, né, do poema Voo, mas ele está no livro. Outra questão que influenciou o livro, influenciou a criação desse livro, foi a questão do abraço. Existe um poema aqui chamado Um Abraço. Esse poema fala sobre o poder afetivo do abraço, né? Ainda mais em uma época em que nós não estamos podendo nos abraçar, é uma época de distanciamento. O abraço, ele, além de enlaçar os corpos, ele une as almas. O abraço de amigos, o abraço de familiares, o abraço de um casal, ele tem um poder muito grande. Eu já vi pessoas chorarem após receberem um abraço. Pessoas irem às lágrimas, apenas porque alguém as abraçou. Isso me deixou bastante comovido. Eu vi uma cena dessas, uma pessoa que, ao ser abraçada por outra, ela foi às lágrimas, ela se orvalhou de lágrimas. Isso me chamou tanto a atenção que eu escrevi o poema Um Abraço. Outro poema interessante aqui é Relevos. Relevos eu escrevi, né, inspirado pela história de uma pessoa conhecida minha. Eu não direi o nome dela aqui para preservá-la. Tá? Ela sofreu de depressão e durante a depressão ela provocava marcas no corpo através de automutilações, de cortes. E na hora em que ela foi superando a depressão, ela foi marcando o corpo de outra forma, fazendo tatuagens. E eu percebi que cada relevo do corpo nada mais era do que a materialização de uma marca da alma, de um relevo da alma. E originou-se este poema. Outro poema também que eu quero citar a origem, um poema chamado Chapada. O poema Chapada se originou de uma viagem que um amigo meu fez, a Chapada dos Veadeiros. Ele voltou e me descreveu a Chapada. Eu fiquei tão encantado que escrevi um poema baseado na descrição que ele fez. E nesse mesmo ínterim, como outra vez ele havia viajado para essa mesma Chapada dos Veadeiros com a mulher com quem ele tinha um relacionamento na época, que era a namorada dele na época, eu pensei nos votos que eu fiz ao casal, né, de felicidade, de uma boa viagem, e a partir de todos esses votos surgiu o poema Infinito Próprio, porque um dos votos que eu fiz foi para que um fosse o infinito do outro, um visse o infinito no outro. Então surgiu esse poema também, que é o poema Infinito Próprio. Houve também o poema de Setembro, que é um poema que eu escrevi inspirado por toda a emanação que traz o mês de setembro, a questão da primavera, a questão das flores, a questão dos pássaros. Há também o poema Estranho, que é um poema em que tudo é acompanhado pelo canto do sabiá, porque o canto do sabiá é algo que me deixa assim extasiado. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu paro para ouvir o canto de um sabiá. Inclusive de prestar atenção em algumas aulas no mestrado. Quando eu fazia mestrado, chegava por volta das 3 horas da tarde, tinha um sabiá que cantava próximo da sala, eu parava de prestar atenção no professor para prestar atenção no sabiá. Se ele não sabia, ele está sabendo agora. Professor Alexandre,
Se o senhor um dia assistir a esse vídeo, o senhor saberá que em alguns momentos da sua aula eu não estava prestando atenção no que o senhor estava dizendo, eu estava prestando atenção no canto do sabiá. Outro poema também cuja origem é interessante é um poema chamado Compaixão. O Compaixão eu escrevi inspirado na situação de uma conhecida minha que ficou muito bronqueada com outra pessoa porque a pessoa não lhe deu bom dia. A pessoa não deu bom dia para ela, ela gritou, ela ficou muito brava. E aí eu falei, nossa, tem gente que fica brava porque não recebeu um bom dia. Isso é de dar pena, de dar compaixão. Eu peguei e escrevi o poema Compaixão. O poema Adota-te, que também está presente no livro, é inspirado numa lembrança do meu pai. Meu pai, quando conversava comigo e falava sobre a possibilidade de um dia eu constituir uma família, de ter filhos, ele costumava me citar uma frase que ele tinha ouvido, que ele tinha lido, que era: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Era a frase que ele dizia, que ele tinha lido. E eu pensei, mais do que adotar o filho, às vezes a gente tem que adotar a gente. Porque a gente muitas vezes está preocupado com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, com o que os outros sentem e muitas vezes esquece de cuidar de si. Às vezes nós precisamos cuidar de nós como cuidaríamos de um filho. E aí eu escrevi o poema Adota-te, inspirado nisso. O outro poema também presente nesse livro, Canção de Acordar os Homens. Esse poema foi escrito na manhã de um domingo de eleições. Né? A eleição presidencial passada, eleição na qual foi eleito o Bolsonaro, foi antes de eu ir votar que eu escrevi e, obviamente, antes de saber que o Bolsonaro seria o presidente da República. Né? Eu escrevi esse poema. E esse poema ele tem duas inspirações interessantes. A primeira é uma vez em que eu havia acabado de acordar, era bem cedo, 4 e pouco da manhã. Eu estava assim, com preguiça de levantar, com preguiça de agir. E aí eu ouvi como que uma voz dizendo para mim: levanta que a vida te chama. Essa voz dizia isso para mim e com firmeza, com autoridade. Levanta que a vida te chama. Mais do que depressa eu levantei. Não sabia de quem era essa voz, não sei até hoje, mas eu me senti encorajado a agir. E outra é o nome desse poema, Canção de Acordar os Homens, que vem de um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Canção Amiga, que a certa altura do poema, no fim do poema, ele diz: eu procuro uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. A partir daí, criei o título do poema. Pois bem, pessoal, eu citei para vocês como surgiram, de onde se originaram certos poemas pertencentes ao livro, a este livro, Educação pelos Astros, não é? E é importante a gente perceber o seguinte, que o trabalho do poeta, ele depende, a execução do trabalho do poeta, se ela será mais fácil, se ela será mais difícil, depende da disposição que o poeta tem para enriquecer a sua existência. Enriquecer conversando com outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, lendo o trabalho de outras pessoas. Porque aí no momento em que ele se inspira, em que lhe ocorre uma ideia, essa ideia é alimentada pelas leituras que o poeta fez, pelas experiências que o poeta viveu, né, para que o poema saia mais fácil. Às vezes o poema chega pronto, às vezes é preciso um trabalho maior, né, uma elucubração maior em cima daquele poema. E tudo isso vai depender, o resultado final, da disponibilidade, da disposição do poeta. Quanto mais o poeta se dispõe a ler, quanto mais o poeta se dispõe a aprender, quanto mais o poeta se dispõe a observar, mais disponível ele estará para a visita da inspiração,
mais abertas as portas do seu íntimo estarão para esta visita. E aí o poema vai ganhar corpo. E aí a poesia vai adquirir alma. Pois bem, pessoal, então essas foram as informações, as curiosidades que eu tinha a compartilhar com vocês sobre o livro Educação pelos Astros. Agradeço a você que nos assiste, a você que nos acompanha e é uma honra poder contar com vocês por mais um ano de vida do Sala de Poesia, que chega hoje à sua 30ª edição. Muito obrigado a todos vocês. Este foi mais um Sala de Poesia e nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.